Lucas e João, que a palavra do Senhor diz que por onde Jesus passava, alguma coisa acontecia. Que por onde Jesus passava, cego chegava, mudo falava, paralítico andava, surdo ouvia. Aqueles que já eram rejeitados pela sociedade voltavam a ser aceitos, porque aonde Jesus passava, alguma coisa acontecia. E a Bíblia diz que a fama de Jesus já corria, porque Jesus já estava fazendo milagres. Jesus já havia curado a filha de Jairo. Jesus já havia curado a mulher que tocou na hora dos seus vestidos. E a fama de Jesus então correu. E a segunda história diz que quando uma pessoa tinha uma certa deficiência, o Estado, o governo, o município, quem seja, liberava aquela pessoa que usasse uma capa, e essa capa simbolizava que essa pessoa tinha liberdade e tinha total liberdade no local para poder mendigar, pedir dinheiro, sem poder atrapalhar momento algum. Aí a palavra do Senhor diz que aquele cego, de repente, um dia diferente, escuta aquele barulho, aquele monte de vozes vindo, e ele, como sempre, perguntei o que está acontecendo. E alguém diz: ei, tem um homem que está passando por aqui. E eu acho que naquele instante aquele homem olhou e falou assim: é simplesmente um homem. Mas quem é esse homem? Aí alguém disse: não acredito que você nunca ouviu falar dele. Esse homem é o homem que cura, esse homem é o homem que liberta, esse homem é o homem que salva e o homem que muda a história. Eu acho que naquele instante que esse homem ouviu isso, ele lançou sua capa e já começou a levantar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Quantas vezes, queridos, nas nossas vidas nós estamos passando por dificuldades, estamos passando por provações, e nós muitas das vezes ouvimos alguém falar: ei, não se preocupa, Jesus está chegando, não se preocupe, existe um Deus que pode te curar. Mas a nossa fé é tão pequena, queridos, que nós nem tão pouco damos crédito. A nossa fé é tão pequena que nós não podemos acreditar que Jesus ainda pode fazer um milagre na nossa vida. A palavra do Senhor também diz que havia uma mulher de 14 anos que estava sofrendo de um fluxo de sangue. A Bíblia diz que essa mulher gastou todo o seu dinheiro, quando de repente ela ouviu dizer que Jesus iria passar por ali. E quando essa mulher escuta, ela diz: eu vou romper a multidão, eu vou passar por cima de todo mundo, pois eu quero meu milagre. Nessa noite o Senhor diz para você: rompe a multidão, passe por cima de quem for, porque Jesus está nesse lugar e a tua vitória vai chegar. Queridos, às vezes nós olhamos para a nossa dificuldade, vemos que é 1, 2, 3, 4, 5 anos, e nós falamos: Senhor, e agora o que vai acontecer? Eu fico até feliz que o meu tio e minha tia estão aqui, motivo de honra e de glória para o Senhor Jesus. Há 43 anos nós tínhamos uma tia que estava desaparecida. Não era 43 dias, nem 43 meses, era 43 anos. E muitas das vezes minha avó falava: não sei onde está minha irmã. Muitas das vezes nós ouvíamos nossos tios falar: ah, sumiu, simplesmente sumiu, não sabemos onde está. Mas depois de 43 anos, o nosso Deus, Ele trouxe à tona o filho pródigo que estava perdido. Quando nós não tínhamos mais esperança, nem sequer sabíamos mais se estava vivo ou se estava morto, mas o Senhor, Ele mostrou para nós que Ele é fiel. Mesma coisa se segue essa mulher do fluxo de sangue. Talvez ele tenha olhado para a tua vida e nem tenha mais acreditado que poderia enxergar, mas nessa noite o Senhor, Ele tira as escamas dos seus olhos, para que poderia enxergar o teu milagre, para que poderia enxergar o que há tempo você não consegue ver. Muitas das vezes, queridos, a luta vem tão grande. A Bíblia fala que os discípulos estavam no barco com Jesus. De repente gerou uma tempestade tão grande que os discípulos começaram a ficar em desespero. Ah, o barco parecia que ia afundar, só que os discípulos estavam com seus olhos fechados, porque havia um homem dentro daquele barco, e esse homem é o mesmo homem que está na tua vida, é o mesmo homem que está nessa noite, e ele vai acalmar a tempestade, queridos. Aleluia, Jesus. Muitas das vezes nós olhamos para nossas vidas, olhamos para um lado, olhamos para o outro, e não conseguimos enxergar a solução. Olhamos para frente, olhamos para trás, e nós não conseguimos atingir o alvo que nós queremos. A Bíblia fala de um homem chamado Lázaro. Ah, meu querido, a Bíblia diz que ele era amigo de Jesus. E a Bíblia também relata que esse amigo de Jesus havia morrido. E a Bíblia diz que Jesus chorou, Jesus sentiu dor. E Marta
Ave Maria, olhando e pensou, acabou os nossos sonhos. O nosso irmão morreu, acabou. Queridos, quantas vezes nós olhamos e pensamos, acabou os nossos sonhos. Mas mais uma vez aparece um homem chamado Jesus de Nazaré. E ele diz, ei, tira a pedra, porque Lázaro vai ressuscitar. Nessa noite o Senhor diz para você, tira a pedra. Tira aquilo que tem me impedido de fazer algo na tua vida. Pois a tua vida vai mudar. Pois eu tenho algo que é especial contigo. A palavra do Senhor diz que Jeremias, capítulo de número 1. A palavra diz que o Senhor escolhe Jeremias. E Jeremias diz, Senhor, não posso. Eu sou uma criança, não sei nem falar. O Senhor, mais uma vez, ele diz, tira aquilo que tem impedido. Porque desde o ventre o Senhor tem uma promessa. O Senhor tem separado, o Senhor tem escolhido. E se nós estamos aqui, é a misericórdia do Senhor que tem nos alcançado. Queridos, o fato de nós termos levantado pela manhã é simplesmente a misericórdia, porque o Senhor me ama e o Senhor te ama. E eu não consigo fazer outra coisa a não ser adorar a Jesus. Eu não consigo fazer outra coisa a não ser louvar e exaltar o nome do Senhor. Hoje pela manhã, 7 horas da manhã, eu me levantei, fui a uma consagração ali perto da Califórnia. Fui lá na consagração das 7 às 9, ministramos a palavra do Senhor naquele lugar. Quando de repente ali naquele lugar entrou uma pessoa e falou assim, pastor, eu estou largando a minha vida, eu não quero saber de mais nada. Estávamos em um número pequeno e aquele moço falou, hoje eu só vim aqui dizer, ora por mim, porque a minha vida eu vou tirar. E o pastor olhou para a igreja, vamos levantar e fazer um clamor. Quando nós começamos a orar, aquele homem começou a chorar, levantou as suas mãos e aceitou a Jesus. Eu não sei o que tem tido te afligido, mas se falta Jesus, querido, levante as suas mãos. Venha de volta a Jesus, pois Ele está de braços abertos para ti. O Senhor, Ele sonda os nossos corações. Ele sabe cada passo que nós temos andado. Ele sabe cada momento que nós temos seguido. O Senhor, Ele conhece a nossa história. O Senhor conhece o nosso pensamento. O Senhor, Ele conhece o nosso andar, o nosso deitar e o nosso levantar. E querido, saiba que essa noite, se você veio a esse lugar, você não veio em vão. Se você veio a essa casa de oração, é porque o Senhor precisava que você estivesse aqui. A palavra do Senhor diz em Neemias, capítulo de número 6, que Neemias começa a reconstruir o muro da cidade. Quando vem 2 homens, Tobias e Sanbalate, e começa a chamar ele, vamos ali. E Neemias vira e fala, eu não posso, porque eu estou fazendo uma boa obra e não posso parar. Quantas vezes nós estamos na presença do Senhor, servindo ao Senhor, e vem pessoas enviadas por Satanás, tentar nos tirar do fogo, tentar nos tirar da presença do Senhor, mas o Senhor pede para você dizer, eu não posso, eu estou fazendo uma boa obra. Eu acredito que Jesus pode fazer um milagre na tua vida. Eu acredito que Jesus pode mudar a tua história. Eu acredito num Deus que cura as enfermidades. Eu acredito num Deus que quando o povo estava no seu desespero, olhou para trás e estava ouvindo Faraó, olhou para frente e estava o mar. Eu acredito num Deus que falou, vocês não podem passar por cima. Não se preocupe que eu abro o mar para vocês passar. Às vezes as tempestades estão tão fortes que nós não sabemos por onde passar. Mas nessa noite o Senhor diz que Ele arruma um caminho para você passar. Comece já a se alegrar com a vitória que Deus tem trazido para você nessa noite. Aleluia! A presença do Senhor é grande nesse lugar. Grande tem sido a presença de Deus. Aleluia! Aleluia! Quantas das vezes nós queremos fazer a nossa própria vontade, fazer aquilo que está no nosso coração. Quantas das vezes nós queremos fazer aquilo que é o desejo do nosso coração, nós olhamos para a aparência, nós olhamos por fora do homem, mas a palavra do Senhor diz que 1 Samuel, capítulo de número 16, o meu Deus, ele olha para Samuel e diz, ei Samuel, eu não olho para a aparência, eu olho para o coração, eu olho o que está por dentro. Quantas pessoas têm te julgado por fora, quantas pessoas têm te julgado pelas suas atitudes, pelo seu jeito de falar, mas não se preocupe que o Senhor te trouxe esse lugar para dizer, eu conheço o teu coração, eu conheço a tua história. Queridos, eu nasci num berço evangélico, já sempre criei na presença do Senhor. Minha mãe sempre me ensinou o caminho, o que é o certo, o que é o errado, sempre me ensinou a palavra do Senhor. Mas mesmo assim tem momentos que nós pensamos em parar,
Tem momentos que nós pensamos em desistir, mas nessa noite o Senhor diz para você: não desista, não pare, não desanime, porque a palavra do Senhor diz que o fogo, ele age continuamente sobre o altar, mas essa palavra ela tem uma Bíblia e ela diz: porém o fogo não se parará. Quando eu pensei em parar, o Senhor me trouxe essa palavra na minha mente. E ele disse: filha, sabe o que é a Bíblia? É o teu desânimo, é a tua vontade de parar, é o teu desespero, é as horas que você chora e ninguém te consola. Só que depois da Bíblia eu já te respondi: o fogo ele não se apagará. Não se desespere, querido. Quando a luta vem sobre a tua vida, não se desespere. Não se desespere quando vem palavras de desânimo sobre você. Palavras dizendo que você não vai conseguir, que a tua história já acabou, que o teu fim é esse. Não aceite, porque o Senhor ele tem uma nova história para você nessa noite. Aleluia! Gostaria de convidar a igreja para ficar de pé. Não, senão vai ser errado. Esse louvor que eu vou entoar, ele diz que a gente tem momentos que a gente não consegue louvar, e diz com gemidos e palavras. E no refrão do louvor ele diz: ainda que o Senhor para te servir eu tenha que chorar. Queridos, nessa noite, nem que você não tenha mais palavras para se expressar com o Senhor, nem que somente as suas lágrimas desçam sobre os seus olhos, a palavra do Senhor diz que uma frase sobe para ele nessa noite. Aleluia. Aleluia, adore o Senhor nessa noite. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor nesta noite. Deus de poder de glória. Santo. Medite na letra desse louvor que você tem gravado contigo. Aleluia. Continue. Com gemidos e palavras, não dá pra explicar. Cante. Intercessões, quando dobro os seus joelhos, em meio às tribulações, ele ouve o gemido do meu coração. Oh, Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente, estou de novo aqui E quero declarar o Senhor nesta noite. Aleluia. ainda que pra te servir eu tenha chorar, te servirei. servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoarei, porque às vezes não consigo nem falar. São as lágrimas, teus olhos têm olhar. Como um sinal que tu estás neste lugar. Senhor, contém o teu coração neste lugar. Aleluia! Senhor, Ele conhece. Ei, Deus chamando! As pessoas talvez não conhecem o que o teu coração quer falar. As pessoas não sabem o que as tuas lágrimas querem dizer. Mas o Senhor, Ele te compreende nesta noite. Aleluia! Não dá pra viver Sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero ver.
servir, Jesus não tenha que chorar. Te seguirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Quando as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te seguirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Quando as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Aleluia. Desde já, agradeço a oportunidade, agradeço ao pastor também pela oportunidade de ter nos concedido de trazer algo da parte do Senhor. Agradeço pela atenção de todos. Peço que continue orando pela minha vida, pela vida da minha família, porque somos carentes na oração dos irmãos. E desde já, aplaudo o nome do Senhor Jesus